17 de outubro de 1814. Londres não tremia por terremotos ou inundações, mas por um tsunami de cerveja. Aqui, na cervejaria Melksy Co., um tanque de 7 metros de altura armazenava 1,5 milhão de litros de porter, uma cerveja escura e densa. Os anéis de ferro que o sustentavam rangiam há semanas, até que às 17 horas e 45 minutos um estalo ecoou. Madeiras se partiram, ferro retorcido, e em segundos, uma onda negra, doce e mortal, avançou pelas ruas de St. Giles a 15 km por hora. Carrinhos de bebê, cavalos, crianças, tudo foi engolido. Mas o verdadeiro horror, ninguém seria punido por isso. Para entender o desastre, é preciso mergulhar na Londres de 1814, uma cidade onde a cerveja não era luxo, era sobrevivência. A água dos rios cheirava a morte, fezes, cadáveres, indústria. Mas a cerveja, fervida, segura, necessária, até crianças bebiam small beer, com apenas 2% de álcool. E assim, cervejarias brotavam como pragas. Em St. Giles, uma fábrica para cada 200 habitantes, todas usando tanques gigantes e frágeis. A Revolução Industrial exigia velocidade, não segurança. Para armazenar mais cerveja, tanques eram construídos com madeira podre e ferro barato. Um engenheiro da época confessaria, décadas depois: sabíamos que os anéis rachavam, mas o lucro falava mais alto. E assim, o palco estava armado. Restava saber quando o primeiro tanque cederia. Às 17 horas e 45 minutos daquele outubro, o ping de um anel se partindo foi o prenúncio do caos. O tanque da Melksy Co. não era uma maravilha da engenharia. Era uma bomba relógio. Para economizar, usavam ferro de baixa qualidade, moldado em anéis que sustentavam as pesadas placas de madeira. Cada anel suportava 50 toneladas de pressão, até o dia em que não suportou. Quando o primeiro se partiu, os outros seguiram como dominós. Em minutos, 3.300 barris de cerveja escaparam, criando uma onda com força equivalente a 3 elefantes empilhados. E St. Giles, o bairro mais pobre de Londres, estava no caminho. A cerveja não escolheu vítimas. Derrubou paredes de tijolos, arrastou carroças e inundou porões onde famílias dormiam. Aqui na taverna Tap and Barrel, o dono tentou salvar seus barris e foi levado pela correnteza. Ali, na casa dos Cooper, a filha de 8 anos brincava com uma boneca de pano quando a porta desmoronou. E assim, em 15 minutos, 8 vidas se perderam em meio a um dilúvio de porter. Mas enquanto alguns lutavam para respirar sob os escombros, outros viram na tragédia uma oportunidade. Sarah Cooper e sua filha, Mary, estavam entre os primeiros a serem engolidos pela onda. Sarah, uma costureira de 32 anos, sobreviveu por horas sob os destroços, segurando a mão fria de Mary. Enquanto isso, do lado de fora, o caos se transformava em absurdo. Homens bêbados, muitos já intoxicados antes do desastre, mergulhavam panelas nas poças de cerveja. Grátis! Gritavam. Amê nos deu um presente. Em vez de luto, havia farra. Em vez de resgate, pilhagem. Enquanto bombeiros cavavam com as mãos para salvar operários presos, outros roubavam relíquias dos escombros, moedas, roupas, até dentes de ouro. O Times publicaria, dias depois, uma charge cruel. O dilúvio de cerveja finalmente alcançou os pobres. Mas para famílias como a de Sarah, não havia humor. Só silêncio.
A única ajuda veio de quem menos se esperava: bombeiros voluntários, muitos deles bêbados. Com pás e baldes, removiam tijolos encharcados de cerveja. Enquanto isso, a Meoxicano mantinha as portas fechadas. Nenhum funcionário ajudou, nenhum pedido de desculpas, apenas um comunicado seco. Lamentamos o infortúnio causado por um acidente inevitável. Mas se a empresa esperava esquecer o incidente, estava enganada. Um mês depois, as viúvas de St. Giles levariam a Milks & Co. a julgamento e descobririam que a justiça também estava intoxicada. Novembro de 1814. No tribunal de King's Bench, a cervejaria Milks & Son não enviou um representante. Apenas um advogado bem vestido, com um argumento absurdo: a culpa é de Deus, não nossa. O juiz Sir John Sylvester, conhecido por laços com industriais, concordou. O rompimento foi um ato divino, declarou. Nenhuma indenização será paga. Entre o público, Sarah Cooper desmaiou. Seu marido, Thomas, sobrevivente do desastre, gritou: Deus não solda ferro podre! Foi expulso por desacato. Nos bastidores, a verdade era mais suja que as ruas de St. Giles. Donos de cervejarias pagavam subornos a parlamentares para evitar regulamentações. Um tanque custa menos que uma multa. Iam em pubs luxuosos. Enquanto isso, a Milks & Co. reconstruía seu tanque, com o mesmo ferro barato. E assim, Londres aprendia uma lição amarga. Na era industrial, até a justiça tinha preço. O veredito não acabou com a história, apenas a enterrou, até ressurgir 200 anos depois como um fantasma. O legado do dilúvio foi de cinismo. Charges ridicularizavam as vítimas. Parlamentares adiaram leis de segurança por 50 anos. E a Meuse Quant lucrou com a isenção fiscal para reconstruir, vendendo Porter como a cerveja que sobreviveu ao desastre. Ironia, em 1850 a fábrica faliu, mas sua ganância sobreviveu. Hoje, onde o tanque se rompeu, há um edifício de apartamentos. The Porter House, unidades de 15 milhões, tais, com vista para onde Mary Cooper morreu. Na recepção, uma placa discreta diz: aqui ocorreu uma tragédia em 1814. Nenhum nome, nenhum pedido de perdão, apenas o silêncio de quem prefere esquecer. Mas em 2021, arqueólogos fizeram uma descoberta que reescreveu o passado e embriagou o presente. Em um laboratório de Birmingham, químicos testaram garrafas encontradas sob uma casa de 1814. O resultado? A Porter da Mill tinha 18% de álcool, mais forte que um vinho moderno. Era uma bebida explosiva, diz o Dr. Alan Hart. Literalmente. Mas a descoberta mais chocante veio de diários de operários. A cervejaria adulterava a bebida com óleo de rícino para dar mais corpo. O mesmo óleo que matou centenas por envenenamento. O dilúvio de 1814 não foi um acidente, foi um crime de negligência, ganância e indiferença. Hoje, a placa em St. Giles está tão escondida quanto a verdade, mas toda vez que um prédio desaba por cortes de segurança ou um rio pega fogo por poluição, Londres revive seu tsunami de cerveja, porque o passado nunca está bêbado o suficiente para esquecer. Gostou dessa história? Não se esqueça de curtir e compartilhar. Para mais curiosidades históricas como essa, siga o canal
History Box,